Irmãos, na galeria da fé, conforme eu sempre me refiro ao capítulo 11 de Hebreus, até não em tom irônico, mas colocando exatamente uma afirmação, que nós crentes, nós que verdadeiramente confiamos no Senhor, nós não precisamos visitar casas, salas de milagre, né? Para ver muletas pendurada, enfim, qualquer tipo de, né, coisa ali, porque nós sabemos que nós temos um Deus operante, um Deus de milagre, um Deus que, não é, nesse instante está trabalhando para a vida de cada um de nós, e diz a palavra que Ele nem cochila, não é? Que é escrito que Ele nem dormita. E no capítulo 11 está ali uma galeria de milagres, está ali uma série de testemunhos de fé, não é? Onde que a gente possa cada vez mais ter a convicção de que nós temos um Deus que faz, porque reside nele o querer e realizar de todas as coisas, conforme diz a sua própria palavra. E o Espírito Santo, conforme já foi citado aqui, não é? Esse Deus que fala, esse Deus que orienta, esse Deus que ensina a todos os momentos na nossa vida, nos deixa exatamente essa constatação que a fé é a certeza e não a dúvida. A palavra em Hebreus, já no capítulo 11, já nos 2 primeiros versos, né, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não estamos vendo, conforme eu sempre friso aqui, não é? Essa frase não é minha, mas eu tomei ela como uma grande proporção da minha vida, que o crente não precisa ver para crer, ele crê para ver. O exemplo dessa noite está exatamente pautado nisso. A personagem dessa manhã está totalmente, não é, amparada exatamente nessas palavras do escritor de Hebreus. E ele continua no verso 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que é transferido para nós. Quando você tiver dúvida de alguma coisa na tua vida, lembra que nós temos um Deus operante, um Deus que faz além daquilo que pedimos ou até imaginamos. E isso está escrito, Efésios no capítulo 3, verso 20, Paulo deixa isso escancarado para nós, através da voz do Espírito, dizendo que confiem nesse poder que já age dentro de cada um de vocês, esse poder de fé. E muitos são os exemplos citados durante toda a Bíblia, não é? Dos que alcançaram o favor de Deus, por não haver neles nenhum resquício, melhor dizendo, de dúvida. Não pairar absolutamente nenhuma dúvida, e sim uma convicção, uma fé, uma certeza de que tudo é possível no Senhor. Sempre digo para vocês que as nossas incapacidades cessam a partir da capacidade dele, porque ele realiza. Já deu prova no passado, já deu prova na nossa vida, não é? Que fará muito mais, mas muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E é claro que aquilo que eu sempre reforço para vocês, esse Deus espera em cada um de nós amizade,
espera em cada um de nós intimidade. Essa amizade vai fazer exatamente com que cada vez mais a gente se interesse, não é? E manter uma amizade sadia com Ele. E a partir do momento que nós nos alimentamos dessa amizade, uma mesa de bênção já está estendida na nossa frente, conforme o Salmo 23. Já está estendida na nossa frente, como também dos nossos adversários, para que eles vejam que nós temos um Deus sobre todas as coisas. Amém? E um dos grandes exemplos de fé, né, está exatamente no expositivo dessa manhã, que encontramos aqui uma oração, um cântico em resposta a um favor conquistado. O que essa personagem está expressando aqui, através desse cântico, dessa oração, é o favor desse Deus, que depois dela ter passado uma série de humilhações, suplicado exatamente para Deus, ela conquista tudo que ela buscava nele. E depois de todas essas humilhações, depois de toda essa súplica, não é? Mostrando para cada um de nós que Deus, no seu tempo, faz, mais uma vez, infinitamente mais além do que pedimos ou até pensamos. Claro, dentro do nosso merecimento. E a gente sabe exatamente quando merece e quando não merece, não é? Quando colocamos Deus em primeiro lugar de todas as coisas, vejam, né? Eu digo todas as coisas e não necessária uma ou duas. Quando nós apresentamos para Ele todas as coisas, todas as nossas buscas, porque a base da oração, sempre explico para vocês, que está exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 11: pedi, buscai e achareis, como também em Mateus 7,7, difícil de errar, né? Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate na sua porta, as portas se abrem. E essa é a base da oração. E Deus, Ele faz isso tudo, não é? Claro, mais uma vez, através do nosso merecimento, porque está no querer dEle. Ele quer o melhor dos seus filhos. E nós sabemos que somos filhos de Deus. A palavra, conforme foi dito aqui, inclusive na abertura, não é? Falando exatamente sobre Lucas, no capítulo 11, verso 13. Qual é o pai mau, que se seu filho pede um ovo, jamais lhe dará um escorpião? Ou se pede pão, jamais lhe dará uma víbora? Que dirá o pai bom? Nós, na condição de pai ruins, damos o melhor para o nosso filho, que dirá um pai bom, nos dará o seu Espírito Santo, se lhe pedimos. Porque quem, não é, pede o Espírito Santo, quem dá a legalidade para o Espírito Santo, vai receber dons que já está separado para cada um de nós. Vai aprender a utilizar esses dons. E a fé é um dom. A fé é um dom onde que a pessoa, ela não coloca nenhuma dúvida no coração dela, muito pelo contrário, ela tem a certeza, porque embora ela não está vendo, mas ela já está profetizando, já está declarando a conquista.
naquilo que a gente sempre ouve, né? A palavra tem poder. E nesse cântico, nesta oração da personagem dessa noite, nós vamos ter essa constatação, dessa manhã, mais uma vez, né? Força do hábito, né? Noite, né? Nós vamos ter a constatação de quem verdadeiramente entrega a vida ao Senhor. E essa entrega, né, promove exatamente um descanso, porque nós sabemos que Ele irá fazer. Amém? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, mais uma vez, de tudo, e não necessariamente uma ou outra. Abram a Bíblia de vocês. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 1. 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 1. Diz a palavra: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altíssimas, altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subida dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixo e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e se assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus revelador, o Santo Espírito de Deus professor, nos ensine nesta manhã a termos uma compreensão muito profunda com relação a este cântico, a essa oração de uma mulher que em agradecimento louva a Deus.
Conforme sabemos, louvar a Deus é reconhecer exatamente os feitos do Senhor. Que possamos, Pai, sair daqui, deste culto que estamos lhe prestando a Ti, Senhor, nesta manhã, com o nosso coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Fale, Senhor, fale no mais profundo do nosso ser, Pai. Estamos agora lhe dando total legalidade, para que o Senhor haja com tudo o que o Senhor quer nos trazer de informação e de revelação, como também de manifestação nesta manhã, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema, mais uma vez, vem com interrogação. Será que sou? Conforme nós estudamos nesses dias atrás, ministramos aqui esses dias atrás, podemos dizer assim, uma boa parte da epístola, nessas 2 últimas semanas, mas nós já completamos toda a epístola, não é, de 1 João, se vocês forem pegar de ministrações passadas, onde que está escrito se somos filhos de Deus ou somos filhos do inimigo. Isso fica fácil da gente, não é, ter uma resposta através do nosso procedimento, através da maneira como nós caminhamos nessa vida. E o tema dessa manhã, ele vem exatamente com essa pergunta, com esse questionamento: será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou servo de Deus, de Jesus? Será que eu sou obediente? Será que eu mereço esse milagre? Será que sou grato como Ana foi, diante de tantas conquistas que esse Deus já me proporcionou? A oração, irmãos, de Ana, ela nos revela o coração de alguém que reconhece a soberania de Deus, mesmo após ter passado profunda dor, humilhações, discriminações. Irmãos, nós vivemos em tempo onde a identidade espiritual é constantemente desafiada. Creio que, assim como muitos, você já deve ter se perguntado: será que sou realmente alguém que agradou a Deus para obter exatamente dele este favor? Ou não? Em meio às pressões das redes sociais e da cultura do imediatismo, muitos se veem perdidos em comparações e padrões que não refletem o coração de Cristo. A busca por reconhecimento humano tem cada vez mais sufocado a essência da genuína fé, ou seja, daquela fé simples, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, levando muitos a enfraquecer, pois o verdadeiro valor está em ser aprovado por Deus e não reprovado por Deus. Sabemos que seremos julgados. Numa sociedade marcada por crises e valores relativistas, explico? Os relativistas são aqueles que negam as essências das verdades absolutas. Em outras palavras, aqueles que negam a própria Bíblia, aqueles que contestam a palavra de Deus. Esses são os relativistas. Sempre tem um senão, sempre tem um porquê.
E essa pergunta, será que sou, ela se torna, não é, ainda mais urgente para que a pessoa verdadeiramente se faça, não é? Pois define se estamos firmados na verdade ou apenas estamos seguindo o fluxo desse mundo, caminhando com a multidão, nadando a favor da maré. Ó Pai eterno, no Novo Testamento, Maria, a mãe de Jesus, quando ela visita Isabel, sua prima distante, não é? Ela canta o que é denominado de Magnificat, uma palavra em latim, não é? Que está descrita exatamente no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, do capítulo 46 ao verso 55, ou melhor, no capítulo 1, do verso 46 a 55. Esse cântico, ela agradece e reconhece a grandeza de Deus. A palavra no latim, Magnificat, anima, mel, dominum, que significa o que nós acabamos de cantar. A minha alma engrandece ao Senhor. Ontem falávamos ainda que a Bíblia ela tem os pais, como também tem os padres, né? E Agostinho de Hipona, Jerônimo, Ambrósio, são exatamente os que definiram e fizeram exatamente a comparação com relação ao Magnificat, ou seja, né, a minha alma engrandece ao Senhor, que esta oração nos ensina a viver em gratidão e humildade, reconhecendo que toda a vitória vem de Deus. Nada, irmãos, acontece na nossa vida se não for pela vontade do Senhor. E é isso que a gente tem que ter, essa constatação, essa certeza e não dúvida. E esse cântico que é parecido com a oração de Ana, está exatamente descrito, não é? Quando Maria visita a sua prima distante Isabel e constata exatamente a gravidez dela, que era estéril e que estava grávida de João Batista. E ela ora para o Senhor dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu quero agora, né, que vocês realmente parem e vejam essa oração. Essa oração que é similar à oração que foi feita há milhares de anos atrás, por Ana, é repetida pela mãe do Senhor Jesus, séculos depois, em louvor e agradecimento ao único soberano, ao único que merece toda a honra e toda a glória, Cristo Jesus. Sempre expliquei para vocês que quando nós lemos Senhor na Bíblia, está se tratando diretamente de Jesus, esse Deus que veio a esse mundo, andou esse mundo, trouxe uma série de ensinamentos, da quais estão todos eles relatados no Novo Testamento. Nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está se preparando para nos levar com Ele, para voltar e nos levar com Ele. E dessa maneira, as duas nos ensinam que o valor verdadeiro não está em posição ou aparência, mas em ser escolhido por Deus. E esse cântico lembra que a gratidão e fé são respostas simples e sinceras ao cuidado de Deus. Esse Deus zeloso,
esse Deus bondoso, esse Deus de misericórdia, que já deu prova tanto para a minha vida como para a vida de vocês, não é? Que Ele é operante, que Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ainda que muitos estão distante dele, mas têm recebido provisões, têm recebido milagres, têm recebido favores dele. Porque a própria palavra diz que todos os joelhos irão se dobrar, no céu, na terra ou até debaixo da terra. Mesmo os que não reconhecem Deus como Jesus como o seu Salvador, um dia vai dobrar um joelho, não importa onde o lugar onde que ele esteja. Até no inferno as pessoas vão dobrar o joelho para o Senhor, porque vão reconhecer que só Ele é o ungido de Deus, só Ele é o Todo-Poderoso. No contexto histórico, o autor é Samuel, conforme o próprio livro já escreve. E quem foi Samuel? Filho de Ana. A resposta dessa oração. Na tradição judaica, a criança, não é? Ela é amamentada até 6 anos de idade. Depois ela é tirada do seio da mãe, não é? E vai para uma escola rabina, enfim, dependendo da posse das pessoas, elas vão, não é, iniciar exatamente a sua caminhada. E quem conhece a história de Samuel sabe que, não é, Ana orou para ter esse filho porque ela era estéril e ela sofria uma humilhação muito grande, mas muito grande, não é, por uma outra esposa do seu marido, porque naquela ocasião os homens poderiam ter quantas mulheres eles conseguiam sustentar. Por isso que a Bíblia é uma teologia em evolução. Paulo vai dizer nos dias atuais que nós devemos ser marido de uma só esposa, de uma só mulher, mas naquela época podia. Enfim, e ela sofria uma humilhação muito grande pelo fato dela não ter filho e a outra ter um monte de filhos. A mulher estéril, a mulher que não podia ter filho naquela época, sofria muito. E Ana passou anos a fio sofrendo exatamente essa humilhação por parte das outras. Embora a Bíblia diz que Ocana, que era o marido dela, amava ela muito e não se importava se ela gerasse filho ou não, mas dentro dela aquilo oprimia ela. Nos bastidores, andando pelas ruas, tal, isso, aquilo, como se dissesse, lá vai uma mulher, não é, infértil. As pessoas, com o tempo, foram evoluindo para uma série de coisas, né? Mas por um bom tempo foram discriminadas pelo fato de não poder gerar um filho. E Samuel é a resposta dessa oração, é a vitória de Ana sobre toda essa humilhação, sobre toda essa indiferença, sobre toda essa, não é, como que eu vou dizer, esse sofrimento que ela nutria dentro dela. A data provável foi entre os séculos 11 a 10 antes de Cristo dessa escrita. E o cenário é que nessa época Israel, ela vivia uma transição do período dos juízes para a monarquia. O povo queria um rei. E Ana, uma mulher estéril, ela ora e recebe um filho, Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel.
Nesse cântico de Ana, nós percebemos que ele revela uma fé madura e uma confiança plena em Deus. E esta oração mostra que a verdadeira espiritualidade não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é soberano, justo e fiel para transformar realidades e cumprir a sua promessa. Deus quer fazer, irmãos. Às vezes quem atrapalha exatamente, o recebimento dessas bênçãos sem medidas das quais o Senhor quer para cada um de nós, somos nós mesmos. Ó Deus eterno, Deus de poder, Deus de maravilha. E ao observarmos esse cântico, esta oração, nós encontramos nela muitas gratidões que revelam uma fé e confiança profunda em Deus, como também mostram que um coração agradecido reconhece o agir de Deus, mesmo em meio às lutas, e transforma a dor em louvor. Primeira gratidão, aquela que exulta ao Senhor. Já expliquei para vocês que a tradução ao pé da letra, etimologicamente falando, exultar significa pular de alegria. Uma pessoa que exulta a Deus, ela está pulando de alegria, pulando, de agradecimento a esse Deus que faz infinitamente mais. E diz a palavra, então Ana orou e disse, o meu coração exulta no Senhor, meu coração está pulando de alegria. Eu quero deixar claro aqui agora para o Senhor, diante de tudo que o Senhor fez, diante de tudo que o Senhor tem me mostrado, que eu me alegro no Senhor, eu salto de alegria pelo favor que o Senhor tem feito na minha vida. Esse reconhecimento, a Bíblia ela mostra exatamente essas personagens todas para que a gente se torne agradecido diante das coisas que Deus já tem realizado na nossa. O meu poder está exaltado no Senhor. Em outras palavras, sem Ti eu não posso absolutamente nada, mas em Ti eu posso todas as coisas. Porque é o Senhor que me fortalece, o Senhor é quem me sustenta. No contexto da minha vida, eu não sou absolutamente nada sem o Senhor. Em outras palavras, é o que ela está dizendo. Eu me exalto em Ti, Senhor. Eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu não mereço absolutamente nada sem o Senhor. Eu reconheço quem o Senhor é em cada atitude da minha vida. Quero ser um reconhecedor cada vez mais, um reconhecedor quanto mais da realização do que o Senhor faz por mim, faz pelos meus. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Em outras palavras, todos aqueles que me humilharam, todos aqueles que desfaziam de mim. Hoje eu tenho uma voz dilatada, eu tenho meus lábios dilatados para engrandecer o Senhor diante deles. Porque o Senhor é o meu Deus. Eu reconheço exatamente o Teu poder. E eu quero deixar isso escancarado, com os meus lábios dilatados, para que todas as pessoas vejam quem é o Senhor na minha vida. É o que ela está dizendo aqui. Ó Pai eterno, porquanto me alegro na Tua salvação. Vejam que ela não está somente reconhecendo o Filho que ela buscou todo esse tempo através da oração. Ela está reconhecendo exatamente que o Messias que viria para nos trazer exatamente essa salvação, ela já começa a anunciar Jesus dentro da oração dela, sabendo que Ele virá,
e virá para salvar aquele povo, virá para nos salvar. O coração que exulta, ou seja, pula de alegria, mostra que a alegria não está apenas no Filho recebido, mas na salvação de Deus. Ana não apenas viveu um fato marcante, mas transformou a sua dor em louvor, reconhecendo exatamente a sua incapacidade e a capacidade do nosso Deus, como Ele age. Oh Deus eterno! Esse cântico também é profético, porque ele está antecipando o modo como Deus exaltaria os humildes em toda a história de Israel, porque tinha acabado de nascer do ventre dela alguém que ia ordenar o primeiro rei, alguém que iria fazer a transição de juízes para a monarquia, alguém que é considerado um dos maiores profetas de Israel. Oh Deus eterno! Samuel que ordenou Saul, Samuel que ordenou Davi, o homem segundo o coração de Deus. A verdadeira vitória não está em bênçãos materiais, mas sim em reconhecer que Deus é quem sustenta e salva. A nossa boca se abre em louvor quando entendemos que Ele é a fonte de força. Muitas vezes recebemos bênção e esquecemos de quem as deu. Quantos ingratos nessa vida que não reconhecem um único favor de Deus na vida delas. Por inúmeros favores que esse Deus já fez, mas não param para exaltar, não param para reconhecer exatamente que tudo vem dele e tudo volta para ele, conforme foi o início da ministração, conforme foi a oração com relação a dízimos de ofertas. Sabemos que, não é? Tudo vem dele e tudo volta para ele. E tem pessoas que até questionam se deve ou não investir na obra de Cristo Jesus, vocês na sua igreja. Segunda, gratidão, aquela que reconhece a soberania do Senhor, compreendida entre os versos 2 e 3. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Tem pessoas fazendo de rocha, às vezes, os seus bens materiais. Tem pessoas fazendo de rocha, às vezes, o padrão de vida delas. Ana, ela reconhece que Deus é o único. Quando diz santo, não fala só da pureza, mas de um Deus que é diferente de todos, separado e incomparável. Tem pessoas fazendo de Deus os seus objetos nos dias atuais. Tem pessoas buscando muito mais, não é, o ter em Cristo Jesus do que o ser nele. Tem pessoas que veem exatamente a sua bênção somente quando elas, não é, estão adquirindo coisas. Ana, ela não atribui a sua vitória a Samuel ou a si mesma, mas ao caráter santo de Deus. A palavra rocha indica estabilidade e segurança. Ana, aqui ela declara que não há outro Deus, antecipando, não é, a exclusividade que será reafirmada em toda a história de Israel. Observe, irmãos, Israel estava começando a dar os seus primeiros passos, não é? Depois de Juízes,
entraria exatamente a voz profética, Deus falando através de homens. Hoje Deus fala, né, os profetas de hoje são os pastores, são aqueles que cantam as coisas de Deus, são aqueles que falam as coisas de Deus. Quando enfrentamos instabilidade, precisamos lembrar que Deus é a nossa rocha firme, imutável e fiel. E muitas vezes celebramos as bênçãos, esquecendo o abençoador. Às vezes a pessoa adquire uma coisa, um bem desejável, e não para um segundo para agradecer que tudo veio de Deus. Porque da mesma forma que chegou, pode ser tirado. A própria palavra diz que Deus enriquece, como também empobrece. Vejam, irmãos, esse lugar não é o nosso. Nós estamos passando por esse lugar para ser ensinados a manter exatamente um comportamento de que um dia viveremos com Deus eternamente. E aquilo que eu sempre faço uma ponderação com relação a vocês, que nós não conseguimos aquilatar, não conseguimos mencionar, não é? Não conseguimos ter a dimensão do que é viver a eternidade. Nós conhecemos uma pessoa através de reportagens, através de documentário, que está aí com uma vida de 110, 120 anos. Mas a eternidade ninguém conhece. Só conhecemos pelo invisível, que é o nosso Deus Pai, e todos os santos que, de certa maneira, já foram separados por Ele. Verso 3: não multipliqueis palavra de altíssima altivez. Aquilo que eu falo para vocês, não precisa falar com Deus com eloquência. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente, não é, o que estamos falando para Ele, de que forma estamos falando para Ele. Tem pessoas que de repente, né, se orgulham de falar bonito para Deus. Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Conhece tudo de nós, sabe tudo de nós. E por Ele são as obras pesadas na balança. Tudo o que fazemos, não é? Diz a palavra que balança justa são os olhos do Senhor, que tudo sabe, tudo vê, não é? Nada fica encoberto aos seus olhos. Ana adverte contra a arrogância verbal. Deus conhece o coração e pesa todas as intenções. E a balança é o símbolo do julgamento justo. Deus é o Deus da sabedoria. E por isso ninguém pode enganá-lo com palavras. Ele julga com base na verdade. Já falei para vocês que com hipocrisia, não é? Nós jamais conseguiremos falar com Deus. E a palavra hipocrisia, a etimologia, ou seja, a essência, a tradução no pé da letra dessa palavra, significa eu colocar uma máscara. Quantos mascarados que a gente conhece por aí, quantas pessoas disfarçando situações. Podemos disfarçar essas situações com qualquer outro mortal, mas não com Deus. Ele sabe tudo de nós. Eu não preciso colocar máscara para falar com Deus. Eu não preciso de palavra bonita, rebuscadas, palavra de altivez, palavras que eu me orgulho até de falar bonito. Não. Se Ele me conhece por inteiro, Ele sabe exatamente das minhas intenções. Esse verso é uma advertência contra a presunção humana, contra o orgulho humano. O Senhor pesa as obras e não apenas palavras. O Senhor sabe exatamente tudo o que você faz com relação, não é, a fazer o bem para a tua vida com relação à palavra dele. Se você está aplicando ela ou não.
aonde que os seus projetos podem ser frustrados, para que você receba uma dose, não é, de ensino. Em outras palavras, até aprender você vai andar na minha cartilha e não na que você quer. Não significa que Deus é mau. Deus é justo. Cada palavra tem um peso diante de Deus. Precisamos usar a nossa boca para edificar e não para destruir. Quanto neguinho falando aí pelos cotovelos, falando sem base, falando sem nenhuma estrutura, falando porque o outro ouviu o outro falar. O que falavam dos ontem aqui na INC. O Senhor é o Deus da sabedoria. Por isso, nossas palavras e atitudes devem refletir humildade e verdade, pois Ele pesa tudo na balança da justiça. Irmãos, eu sempre falo para vocês, não é? E eu quero, quando eu faço essas exemplificações, não é? É para mostrar exatamente como esse Deus nos olha, como Ele, não é? Nos enxerga. A palavra diz que Ele nos conhece nu, totalmente nu, desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos contemplava. Por isso eu não preciso me trajar de orgulho diante dele. Ele me conhece por inteiro, sabe tudo de mim. Já falei que humildade não é andar de chinelo de dedo. Aliás, o que mais você vê no pé dos manos hoje é chinelo de dedo. Terceira gratidão, aquela que testemunha o poder do Senhor, versos 4 e 5. O arco dos fortes foi quebrado, vejam isso. E os que tropeçavam foram cingidos com força. Percebe que essa mulher sofria humilhação, ela sofria, não é, perseguição, ela sofria discriminação. E a resposta de oração dela não é com uma vingança, muito pelo contrário, porque ela sabe que ela tem um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus onipresente, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ela conhece exatamente os atributos do Deus da qual ela serve. E ela diz: o arco dos fortes quebrarão, foi quebrado, porque o poder humano e militar, não é? Podemos dizer assim, são os arcos dos fortes, esses que se revestem na sua própria fortaleza e não permitem que Deus haja na sua vida. O cara se acha o dono da cocada preta, o pão da boca, colocando Deus de lado. Ana, ela declara que Deus quebra a força dos poderosos e dá vigor aos fracos. Vamos vendo quanto que a gente precisa se render para esse Deus. Mas pastor, esse Deus é um Deus que só pune? Não, é um Deus de amor, porque fazendo isso tudo, Ele está te chamando exatamente para a realidade. E você, como eu já fui chamado um dia nessa vida de boboca, você está sendo um boboca. Você está dando muito mais voz para esse mundo do que verdadeiramente pela palavra de Deus. Você anda muito mais na sua arrogância do que buscando exatamente a verdadeira simplicidade, a espiritualidade em reconhecer o Deus que fala. Porque Ele falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Esse verso mostra exatamente a inversão de Deus, não é? Os fortes são enfraquecidos e os fracos fortalecidos. Às vezes, não é? Quantas pessoas que adquirem coisas e que passam a menosprezar as outras. Veja que nós estamos diante de um Deus que dá e um Deus que tira. Porque conhece exatamente a intenção do nosso coração. Oh Deus eterno, quando nos sentimos incapazes, Deus nos reveste de força
E a dependência dele é o segredo da verdadeira vitória. Tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Olha essa declaração que o apóstolo Paulo faz em Filipenses, no capítulo 4, verso 13, se não me falhar a memória. Por que ele diz isso? Porque ele passou fome, não é? Ele sofreu não sei quantos naufrágios, 2 ou 3 naufrágios, foi picada por uma cobra, uma víbora, não é? Fugia da cidade. Cada cidade que ele entrava, ele tomava 39 chibatadas nas costas. E ele suportou isso tudo pelo amor de Cristo, mostrando para nós que nós também temos essa capacidade, porque nele nós podemos todas as coisas. Paulo, quando ele diz exatamente tudo eu posso naquele que me fortalece, ele diz: eu passei fome, eu passei frio, eu passei provações, eu passei tribulações, eu passei, não é? Eu superei tentações, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele não está falando da boca para fora. Quem conhece a vida de Paulo sabe. O cara era embaixador de cadeia, chegava e já era preso. Tomava 39 chicotadas nas costas, porque o judeu não podia tomar 40. E ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. O que você tem feito? Qual tem sido o teu agradecimento? Ou você vai precisar tomar 39 chibatadas da vida para reconhecer e exultar esse Deus que nos ama e nos ama de uma forma indizível. Diz a palavra que Ele nos ama de uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Oh, glorioso! A vitória cristã não está em armas ou poder humano, mas na obra de Cristo que fortalece os que tropeçam. O Senhor é quem dá força aos que tropeçam e derruba a confiança dos poderosos. Nele está a verdadeira vitória. Verso 5: os que antes eram fartos se alugaram pelo pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Esse verso mostra a inversão, não é, de valores, mostra exatamente como Deus age. Os que tinham abundância agora precisam trabalhar para sobreviver, enquanto os famintos são saciados. A estéril é o simbolismo de fraqueza. A estéril, ela é exaltada, ou seja, colocada às alturas. E o que tinha muitos filhos, aquela que discriminava ela, aquela que subjugava, aquela que menosprezava, aquela que discriminava, é diminuída. Aqui o Senhor nos lembra que nenhuma situação é definitiva. Olha a tua vida. Veja como que ela está hoje, veja como que a tua vida era no passado, veja como que ela está sendo hoje e como ela será no futuro. Faça uma projeção disso. Veja com quem você está caminhando hoje e com quem você deve caminhar. Precisamos aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias. É aquilo que eu sempre lembro vocês, não necessariamente só nas macros. Eu vou ter um projeto, se o Deus me der essa coisa, né? E as pequenas, aonde você coloca ele? Você consulta ele? Ou você faz pelo teu livre-arbítrio? Deus transforma escassez em plenitude, vergonha em honra e impossibilidade em milagre. Quarta, gratidão, aquela que confia na providência do Senhor, dos versos 6 a 8.
O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ana reconhece o poder absoluto de Deus sobre a vida e a morte. Ele é quem controla o ciclo da existência humana e não o acaso ou a força dos homens. Neste verso mostra a soberania de Deus. Deus não apenas dá vida, mas também tem autoridade sobre a morte. Devemos viver com reverência, sabendo que nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é quem sustenta cada dia nosso. Nossa fé deve descansar na certeza de que nada foge do domínio de Deus, nem mesmo os momentos mais difíceis. Em Jesus temos a certeza de que a morte não é o fim, Ele é a vida que triunfa sobre a sepultura. Verso 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Veja, o que Ana está falando aqui é sobre um Deus que nos conhece por inteiro, um Deus que nos julga e julga de uma maneira infalível, de uma maneira correta. Ana reconhece a soberania de Deus sobre os aspectos sociais e econômicos da vida. Ele é quem permite tanto a pobreza quanto a riqueza, tanto a humilhação quanto a exaltação. Não devemos confiar apenas em recursos materiais ou posições sociais, mas depender de Deus, que controla todas as circunstâncias. Quando enfrentamos momentos de escassez ou humilhação, lembremos-nos que Deus transforma a nossa realidade e nos coloca na honra. Deus é quem equilibra todos os contrastes da nossa vida. A vida cristã, ela deve ser marcada pela humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que temos é dádiva de Deus. Não conquistamos nada nessa vida se não for pela vontade de Deus. Portanto, saiba usar o que você tem conquistado, conforme o louvor que nós cantamos ainda há pouco, e o que Ana está fazendo aqui, sacrifício de louvor. Ela está demonstrando exatamente que esse favor que Deus fez na vida dela, ela reconhece exatamente esse sacrifício, ou melhor, através desse sacrifício de louvor. É o muito que ela pode fazer, é manter exatamente esse reconhecimento sobre esse que fez muito, esse que faz muito por cada um de nós. Amém? Verso 8, levanta o pobre do pó desde o esterco. Há uma tradução, colocada aqui como monturo, que significa cinzas, podridão, esterco, nada, Ele exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Ana descreve a ação de Deus como aquele que reverte destinos. Ele tira o pobre da humilhação extrema, ou seja, do pó, do esterco, e coloca ele em lugar de honra. Deus pode transformar situações de vergonha em dignidade. Ele é especialista em levantar os caídos e dar lugar de honra aos fracos.
A graça de Deus não apenas nos resgata, mas nos dá a posição de filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Quinta gratidão, aquela que antecipa a vitória do Senhor, versos 9 e 10. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Verso 9. Guardar os pés significa preservar o caminho e dar segurança. Já os ímpios sem direção acabam em trevas e silêncio. Esse versículo nos lembra que a vitória não vem da força humana, mas da proteção e da graça de Deus. Deus guarda os santos e julga os ímpios. E o verso 10: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Esse verso mostra a vitória final de Deus sobre os inimigos. O trovejar simboliza o poder irresistível do juízo divino. Ana, ao falar do rei e do ungido, ela antecipa exatamente a monarquia de Israel, ou seja, esses reis que viriam ser ordenados pelo próprio filho que acabara de nascer. E além disso, aponta exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus. Essa criação, ou melhor, essa oração nos lembra que Deus já tem preparado o seu plano de salvação e devemos confiar na soberania divina sobre a história. Quem se levanta contra o Senhor será derrotado. Nossa segurança está em estar do lado de Deus e de seu ungido. Não importa quão fortes sejam os adversários, Deus sempre terá a última palavra. Isso nos dá confiança em meio às batalhas da vida. O Senhor é juiz de toda a terra, derruba os que contendem contra ele e dá força a seus ungidos. É Jesus, irmãos, que reina para sempre. O cântico de Ana revela que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias da vida, invertendo destinos e exaltando os humildes. Ele é o Senhor da vida, da morte, da riqueza e da pobreza, como também da justiça, sustentando o mundo e guardando os seus santos. Em Cristo, o ungido anunciado, temos a vitória final, pois Deus julga os inimigos e dá força eterna ao seu povo. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Assim como Ana, somos chamados a reconhecer que toda a vitória vem do Senhor e responder com gratidão sincera. A gratidão nos leva a transformar bênção em louvor e testemunho, mostrando o mundo que Deus é fiel. Hoje, entrega o seu coração em gratidão a Deus, pois Ele continua a levantar os humildes e a cumprir as suas promessas. Obrigado, Pai. Obrigado por suas palavras. Obrigado por termos tido a condição de meditar exatamente neste cântico, nesta oração, que é um testemunho de quem recebeu o seu favor e reconhece no seu Filho a salvação. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas e que a nossa vida está em Tuas mãos. Hoje Te agradecemos pelas vitórias já conquistadas, Pai, pelas transformações e pela esperança que temos no Seu Filho Jesus, o Teu ungido. Que a nossa resposta seja sempre gratidão sincera
vivendo em louvor e confiança no Teu poder eterno. Essa é a nossa oração. No nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.